Boa tarde. Supostamente teríamos um workshop se não tivéssemos tantas pessoas, portanto vai ser um workshop um bocadinho mais expositivo e menos colaborativo. Vou tentar criar aqui um espaço para perguntas a meio e no final, e acho que isso vai ser o máximo que vamos conseguir ter de interação, porque efetivamente não dá com tantas pessoas neste modelo fazer algo mais interativo. Então eu vim falar de uma questão que pode ser difícil de perceber, principalmente para não-juristas, e eu estou habituada a dar workshops e a falar com não-juristas e tenho vindo a aperfeiçoar a minha linguagem não técnica, a minha linguagem mais, sei lá, menos conceptual, e espero que seja adequada aqui a este ambiente, mas claro que estão à vontade para me interromper e me interromper num momento em que for para isso, e fazer questões que pareçam básicas, mas estão à vontade para fazer essas questões básicas. Eu gostava de começar exatamente porque sei que esta audiência não está tão familiarizada com determinados conceitos, começar por fazer, se calhar, uma breve explicação muito básica de alguma da nomenclatura que vamos utilizar aqui. Estando a falar aqui de proteção de dados, estamos a falar de proteção jurídica de dados, como é que esses dados podem ser protegidos? Esses dados podem ser protegidos por direitos distintos, que nós normalmente chamamos de propriedade intelectual, englobamos numa categoria mais ampla de propriedade intelectual, mas que são em si têm assim, portanto, elementos e características diferentes. Não vamos, obviamente, aprofundar essas diferenças, mas gostava de ter pelo menos esta diferença básica destes três direitos, que acho que são os direitos que vão estar mais envolvidos na proteção dos dados. Gostava de que vocês tivessem esta distinção básica. Então, a primeira distinção, nós em Portugal temos, apesar de no estrangeiro ou em inglês nós ouvimos muito falar de copyright, portanto é o sistema é de copyright que engloba aqui direito de autor e engloba várias categorias de materiais, digamos assim, que nós distinguimos e que nós protegemos de forma diferente. Portanto, normalmente os ingleses, o sistema anglo-saxónico, não distingue entre direito de autor e direitos conexos, coloca tudo como copyright. Nós, em Portugal e nos países da Europa continental, distinguimos. Então, vamos proteger umas coisas com o direito de autor e outras coisas com o direito que nós chamamos são direitos vizinhos. Tem uma proteção, se calhar, menor, tem, efetivamente, em termos de duração e de requisitos também, do que os direitos de autor. Se calhar, acho que o exemplo mais claro desta distinção, primeiro, entre direito de autor e direitos conexos, será se nós pegarmos, por exemplo, numa música. Nós sabemos que a composição musical e a letra vai estar protegida por um direito de autor, porque é uma criação intelectual do domínio artístico. Portanto, o direito de autor protege este tipo de criações intelectuais, não é? Que sejam de domínio literário, artístico ou científico. Também protege software, ainda que de uma forma, portanto, não originariamente o software não devia estar protegido por direito de autor, ou não é necessariamente uma criação aqui do domínio literário, mas a lei decidiu equiparar o software aqui às criações do domínio literário e assim o protege também por direito de autor. Mas, portanto, numa música nós vamos ter a composição musical e a letra protegida por direito de autor. A interpretação que qualquer intérprete faça daquela música vai estar protegido por direito conexo, chamamos o direito conexo do artista intérprete ou executante. Portanto, quando eu ali coloco performances, bom, por acaso pus o nome em inglês, portanto seriam interpretações ou execuções, estaria protegido por direito conexo, portanto aquela interpretação que o músico faz daquela composição musical, e a fixação dessa interpretação desse artista num suporte físico, essa gravação também vai estar protegida por direito conexo, e é o direito conexo do produtor do fonograma. Portanto, o primeiro suporte daquele som, da primeira fixação daquele som num suporte físico. Portanto, imaginem, portanto, se vocês quisessem utilizar uma determinada música, estariam aqui a lidar com três diferentes tipos de direitos. O direito do autor sobre a composição musical ou a letra, o direito do intérprete ou executante sobre a sua interpretação daquela música e o direito do produtor de fonograma sobre aquela fixação daquela execução daquela música.
Depois, ainda temos um outro terceiro direito que foi criado para proteger, e que é um direito que só existe na União Europeia, que é o direito do fabricante da base de dados. Portanto, é um direito que não tem nada a ver com criação, no sentido intelectual da criação, mas tem a ver com investimento. Portanto, se houve uma determinada entidade, uma determinada pessoa, a investir recursos para obter, para apresentar ou verificar os conteúdos de uma determinada base de dados, essa pessoa vai ter uma proteção sobre aquela base de dados, independentemente daquela base de dados conter dados que são em si protegidos por direito de autor ou por direitos conexos. Complicado? Sim, vamos tentar desmistificar aqui um bocadinho mais para a frente. Porque é que se protege? Qual é que é a razão de proteção? Só para também perceberem a diferença entre estes três direitos. O direito de autor basicamente protege a criação, isto é óbvio. Os direitos conexos e o direito do fabricante está muito mais próximo dos direitos conexos, vão proteger o investimento. Portanto, quando eu dou um direito conexo à pessoa que fixa um som ou uma imagem num suporte físico, estou simplesmente a proteger o seu investimento, porque fixar uma imagem, um som num suporte físico foi em tempos caro. Quando estou a dar um direito ao fabricante da base de dados, é também para proteger o seu investimento nessa obtenção, verificação e apresentação desses dados. Qual é que é então o objeto de proteção? No direito de autor eu vou proteger simplesmente aquela criação, aquela exteriorização, portanto aquele texto, aquela imagem, aquele filme. Nos direitos conexos o que eu estou a proteger é aquela gravação daquele som e daquela imagem, ou se estivermos a falar de direitos conexos do artista que interpreta, é o direito dele sobre a representação daquela obra. E ainda a emissão de radiodifusão, se estivermos a falar de direitos conexos da entidade que emite um programa de rádio ou televisão. No caso do direito do fabricante da base de dados, o que eu vou estar a proteger é uma parte substancial da base de dados, porque, como vamos ver, este fabricante tem apenas direito de impedir determinados usos de partes substanciais da base de dados. Se eu quiser utilizar uma parte não substancial da base de dados, considera-se que isso é livre e, portanto, ele não tem o direito de me impedir. Portanto, no fundo, o único exclusivo que eu vou estar a dar é um exclusivo sobre uma parte substancial, a totalidade ou uma parte substancial da base de dados. Como é que se obtêm estes direitos? Um direito de autor obtém-se pela mera criação. Portanto, eu, neste momento, estou a criar uma obra. Esta conferência é uma obra protegida por direito de autor e eu estou a obter a proteção automaticamente no momento da criação. Portanto, neste exato momento em que eu estou a criar, estou a obter a proteção pelo mero fato da criação. Eu não tenho que registar, não tenho que fixar, não sei se está a ser gravado ou não foi pedida autorização. Está? Sem autorização, portanto temos que ratificar depois isso, que isso é outra questão, mas é uma questão que não vamos falar aqui, que é direito de imagem, portanto é uma questão que não estamos a falar aqui, estamos simplesmente a falar de direito de autor, mas mesmo como direito de autor, portanto, se eu tenho um direito de autor sobre esta conferência, ninguém pode gravar esta conferência sem me pedir autorização, porque eu sou o titular do direito de autor sobre esta conferência. Mas, portanto, pela mera criação. E não tem que ser, portanto, eu obtenho o direito de autor independentemente de publicar, independentemente de tornar disponível ao público a minha criação. Eu estive em casa a fazer estes PPTs. Quando estava em casa a fazer estes PPTs, no momento em que estava a fazer os PPTs, estava a nascer um direito de autor, eu estava a obter proteção sobre o meu PPT, apesar de nunca ainda ninguém ter tido acesso a eles, ok? Portanto, o meu PPT está protegido desde quando eu concluí, há 30 minutos atrás. Desculpem. Ok? Esta conferência está a ser protegida neste exato momento. Portanto, dou-vos um exemplo, o exemplo que se calhar que toda a gente é fácil de compreender, o Fernando Pessoa. Sabemos perfeitamente que o Fernando Pessoa deixa uma série de obras num baú. Ninguém tinha acesso às obras e, não obstante, elas estavam protegidas desde o momento em que ele as criou, apesar de depois haver uma outra coisa que é um outro direito que nós não vamos entrar por aqui, que é as pessoas que divulgam obras depois portanto, no caso do Fernando Pessoa, o que é que nós tivemos? Tivemos uma série de obras que foram divulgadas durante o prazo de proteção do direito de autor, que já vamos ver que é 70 anos depois da morte do autor, e tivemos uma série de obras que foram divulgadas depois
ter terminado esse prazo. Portanto, as obras supostamente já deviam estar no domínio público, mas como ainda eram secretas e alguém divulgou essas obras depois de elas terem supostamente entrado no domínio público, criou-se aqui um direito, a nossa lei criou um direito também que podemos chamar conexo, que vamos atribuir a essa pessoa por um determinado período de tempo, um exclusivo sobre a utilização e exploração económica daquelas obras inéditas. Mas, portanto, fora isso, fora esses casos, a regra é esta, no momento da criação, independentemente de registros, independentemente de divulgação, independentemente de isto estar gravado ou não. Portanto, se isto não tivesse a ser gravado, esta aula terminava, esta conferência terminava e ninguém era capaz de replicar esta conferência, nem eu própria. Não obstante, tinha havido um direito de autor, ok? Há um direito de autor sobre a minha conferência. No caso dos direitos conexos, como é que eles se obtêm? A concessão nasce com, no caso dos direitos conexos do produtor de fonograma ou videograma, portanto, o produtor da primeira gravação de um som ou de uma imagem, esse produtor adquire os direitos com a gravação, ok? Portanto, se ele tem o direito sobre a gravação, é no momento da gravação que ele adquire os direitos. No caso do intérprete, é no momento da representação, portanto, da execução musical. E no caso da emissora de radiodifusão, é no momento da emissão. Atenção, os direitos conexos, quando eu digo que a entidade que faz a gravação do som ou da imagem tem um direito conexo, e neste caso eu comecei por vos dar um exemplo de uma música, mas o produtor de fonogramas ou videogramas tem direitos conexos sobre qualquer fixação de som ou imagem. Não tem que ser uma música, não tem que ser aquilo que ele está a gravar, não tem que ser em si uma obra protegida. Se eu estiver a gravar uma entrevista ou um ruído branco ou qualquer som na rua, essa gravação é protegida, apesar do elemento que eu estou a gravar não ser em si protegido. Portanto, não pensem que é só de editores de música e de produtores de filmes. Portanto, qualquer gravação de som é protegida por um direito conexo. E isto é bastante importante no caso dos dados. Estamos aqui a falar de dados e, de facto, podem criar-se aqui dados que são gravações de sons e de imagens que não são elas em si protegidas por direito de autor. Mas, portanto, vai haver sempre esse direito conexo do produtor dessa gravação. No caso do direito do fabricante da base de dados, ele tem o direito a partir do momento em que fabrica a base de dados. Então, só. Durante quanto tempo é que estas pessoas ou estas entidades têm estes direitos? E estes direitos são direitos exclusivos. Durante quanto tempo é que estas entidades têm o exclusivo da utilização e exploração destes materiais? E ter o direito exclusivo significa eu posso autorizar a utilização e ninguém pode utilizar sem a minha autorização, salvo determinados casos previstos na lei, para fins educativos, para fins informativos, etc. Mas então, durante quanto tempo é que dura o exclusivo? No caso do direito de autor, a regra que nós conhecemos, se bem que se formos ver o mapa, como eu já vos vou mostrar, do mundo, não é uma regra que seja igual em todos os países. No caso de Portugal, o direito de autor, a regra é que dura 70 anos depois da morte do autor. Mas ainda há muitos países que têm 50 anos depois da morte do autor. Ok? Portanto, durante toda a vida do autor, mais 50 ou 70 anos, ninguém pode utilizar a obra sem pedir autorização ao autor ou ao titular do direito de autor, no caso de ele já ter morrido, que podem ser os seus herdeiros, etc. Como veem, esta regra difere de país para país. Portanto, se eu estiver em Marrocos, os direitos de autor lá terminam 20 anos mais cedo, terminam 50 anos depois da morte do autor. Isto significa o quê? Se vocês forem um investigador em Marrocos, podem, 20 anos mais cedo do que um investigador em Portugal, começar a utilizar a mesma obra que em Portugal só estará disponível passado 20 anos. Portanto, depende do sítio. Quando eu falo de proteção e quando eu falo de utilização, eu tenho que sempre ver o local onde eu estou. Claro que na internet isto é completamente diferente, mas se não falarmos do online, se eu estiver em Marrocos, só tenho que me preocupar com o prazo de proteção de Marrocos. E isto em Marrocos, só também para vos dar outra ideia, se calhar não damos Marrocos, vamos falar de Portugal primeiro. Em Portugal, qualquer pessoa, porque existem convenções internacionais, portanto, eu não tenho que ser um cidadão de Portugal, não tenho que publicar em Portugal para ter a minha obra protegida por direito de autor em Portugal. Eu posso publicar em qualquer lugar do mundo, porque existem convenções internacionais que protegem as obras de cidadãos de outros países. Portanto,
que eu tenho sempre que ver é o local onde eu estou, não é a nacionalidade do autor, onde é que ele publicou, é onde eu estou. Daí que, em Marrocos, os investigadores de Marrocos possam utilizar estes materiais 20 anos antes, quaisquer materiais de qualquer local do mundo, ok? E nós temos que esperar mais 20 anos. Na internet, isto é obviamente complicado, se estivermos a falar de um website com dados, portanto, os tais investigadores de Marrocos, estando aquilo disponível, obviamente vão utilizar, eles estão em Marrocos. Eu tenho, se quiser disponibilizar materiais ou se quiser utilizar de uma forma online, tem que ter, obviamente, atenção, ou tem que ter a noção de que haverá países em que a minha obra vai ser bloqueada, porque nesses países ainda não pode ser, ou o determinado uso que eu quero fazer de uma determinada obra vai ser bloqueado, porque nesses países ainda não está livre. Por exemplo, os investigadores de Marrocos, se pegarem agora em determinadas obras que já estão, se criarem uma base de dados, imaginemos, criam uma base de dados de materiais audiovisuais que já entraram no domínio público e põem essa base de dados online. Já entraram no domínio público em Marrocos, portanto já passou de 50 anos depois da morte do autor. Criam essa base de dados em Marrocos, colocam-na online e online sem nenhuma restrição, ou seja, qualquer pessoa em qualquer local do mundo pode aceder àquela base de dados. Poderá acontecer que em determinados países os titulares dos direitos de autor vão dizer esta base de dados não pode estar disponível no meu país porque isto ainda está protegido por direito de autor. E nesse país o que é que eles podem fazer? Podem simplesmente pedir ao tribunal para bloquear o acesso ao site nesse país. Okay? Portanto, é estas as questões que podem ser complexas a nível de diferenças de tratamento e diferenças de prazos de proteção. Portanto, vimos que no caso do direito de autor é 70 anos depois da morte dele, ou 50, ou o que seja. No caso dos direitos conexos são 50 ou 70 anos a contar do momento em que eu faço a gravação, ou a contar do momento em que eu faço a divulgação dessa gravação, ou a contar do momento em que eu faço a representação, varia também. No caso do fabricante da base de dados, ele apenas tem uma proteção durante 15 anos. 15 anos a contar do fabrico da base de dados ou a contar da divulgação da base de dados. Imaginemos que eu começo a criar uma base de dados, divulga a base de dados e ela ainda não está concluída. O prazo começa a contar a partir do momento em que eu divulguei e não a partir do momento em que eu concluí. Ok? Portanto, devia estar ali conclusão / divulgação do fabrico, conclusão do fabrico ou divulgação da base de dados. Porque se eu divulgar, não se conta a partir da conclusão, mas sim a partir da divulgação. Vejamos então estas questões um bocadinho mais em pormenor. Direito de autor. Portanto, comecei por vos dizer que o direito de autor protege criações intelectuais do domínio artístico, literário ou científico, mas o que é isto? O que é que o direito de autor protege? O direito de autor não protege ideias. E estamos aqui a falar de dados, portanto isto é extremamente importante que vocês percebam o que é que eu vou dizer neste momento. O direito de autor não protege ideias, não protege meros fatos, não protege meras informações, e quando estamos a falar de dados de investigação, muitas vezes estamos a falar de meros fatos, meras informações. O direito de autor não protege isso. Não protege processos, não protege métodos, não protege conceitos, não protege nada disso. Para isso, nós temos eventualmente as patentes, não é? Se estamos a falar de um novo processo, de uma nova invenção, temos as patentes. O direito de autor não protege isso, só protege, de facto, exteriorizações ou criações intelectuais exteriorizadas. E isto é o quê? São expressões, são formas, são composições, são seleções e apresentação do material de uma forma criativa. Quando falamos de forma, e nós normalmente dizemos muito isto, o direito de autor protege a forma, não protege o conteúdo. Isto é uma distinção que hoje em dia é extremamente complexa, não é? Hoje em dia há muitos anos que é extremamente complexa. Não há uma distinção linear entre forma e conteúdo. Discute-se, então, se o direito de autor protege simplesmente a forma externa ou se também protege a forma interna. Por exemplo, se eu estiver a falar de um romance ou de uma peça de teatro, não há dúvida que o direito de autor protege aquele texto, ok? É isso que o direito de autor, toda a gente sabe que protege aquele texto. Mas protege a ideia por trás daquele romance? Não protege a ideia de ter duas famílias desavindas e os filhos se apaixonarem. A ideia não vamos proteger esta ideia, outras pessoas vão poder criar outros enredos e outras narrativas e outros romances à volta desta mesma ideia. Agora, a questão é se protege, por exemplo, a estrutura interna do romance. Portanto, no primeiro ato acontece isto, no segundo ato acontece aquilo, e isso sim, tem-se vindo a crer que sim. E, por exemplo, ainda a semana passada saiu uma decisão do tribunal francês relacionada com uma fotografia.
Portanto, um fotógrafo muito conhecido que, ou melhor, um artista plástico muito conhecido que replicou não é replicou, fez a sua interpretação em escultura, uma fotografia de um outro autor. Portanto, não é a mesma, eu criei aquele espaço num outro material, mas porque respeitei aquela composição. Imaginem outro fotógrafo a querer criar uma composição semelhante, mas com outras pessoas, outras cores. Normalmente nós dizíamos que o direito de autor protegia aquela expressão concreta, e se eu fizesse uma coisa semelhante, mas não idêntica, o direito de autor não protegia. Mas hoje em dia, cada vez mais crê-se que não protege só aquela expressão concreta, mas também aquela composição, aquela estrutura interna. Portanto, se eu replico aquela fotografia, ainda com outras personagens, e portanto a fotografia é outra, não há dúvida que é outra expressão concreta, mas há ali uma semelhança de composição interna, e isso faz com que, de facto, se atribua também direito que se impeça essa réplica, por assim dizer, ou essa outra expressão que é muito idêntica à outra em termos internos, apesar de não ser em termos externos. Eu só vou proteger obras originais. O que é que isto quer dizer? Eu vou proteger criações pessoais do próprio autor, expressões que não sejam copiadas e não sejam necessárias. Outra vez, em termos de dados de investigação, isto é extremamente importante, porque se eu não tenho qualquer liberdade de escolha, okay? Se eu faço uma tabela e não tenho outra forma de apresentar os dados, se aquilo é preto e branco, eu não tenho direito de autor, não tive qualquer liberdade, não tive qualquer momento de fazer uma criação. Portanto, o direito de autor não serve para proteger estas coisas que não são criativas. Portanto, se não há, de facto, outra forma de dizer aquilo, não há outra forma de expressar aquilo, eu não vou proteger. No caso de uma tabela A e B, eu também não vou proteger uma tabela A e B, aquilo é banalíssimo, não é? Portanto, não há aqui nada novo, a não ser que a organização dos dados, e há várias formas de apresentar dados, seja ela seletiva, criativa, aí sim eu posso ter direito de autor. Agora, uma mera tabela não vou ter. É irrelevante o mérito e finalidade para o direito de autor, portanto eu vou proteger da mesma maneira um prémio Nobel como vou proteger um romance de cordel, são exatamente iguais para o direito de autor, desde que haja aqui esta liberdade de criação. E uma coisa que se discute muito é se nós podemos, se o direito de autor pode, se uma obra pode coexistir com obras similares que sejam criadas de forma independente, ou se deve existir algum enriquecimento do património cultural existente. Ou seja, A faz uma determinada obra, portanto, eu faço uma determinada obra num determinado momento. Não sabia, portanto, faço uma determinada escultura. Não sabia, desconhecia que alguém no passado tinha feito uma escultura exatamente idêntica. Vamos atribuir direito de autor, a lei vai-me atribuir direito de autor a mim, porque a minha criação é independente, eu não copiei de ninguém, é original para mim. Em sentido subjetivo, aquilo é único, não é? Para mim, nunca, não houve cópia, eu criei aquilo e, portanto, houve um momento de criação para mim. Mas, de facto, em termos objetivos, não há nada de novo que foi trazido para o mundo. Portanto, é uma coisa que já existia. Portanto, é aqui uma questão que se discute bastante, e há quem diga não, que temos que existir alguma coisa nova, porque senão estamos aqui a dar direitos de autor sobre coisas e coisas continuamente, por toda a eternidade, sempre às mesmas coisas, aos mesmos objetos, aos mesmos materiais. Seja como for, isto ainda, o direito de autor é cada vez mais complexo e de facto depende de uma análise casuística. Chamadas de atenção. Quando eu digo que eu tenho um direito de autor sobre a minha obra enquanto nós dizemos corpo místico, portanto sobre uma obra intangível, espiritual, que é diferente do direito de propriedade sobre o suporte material. Isto quer dizer o quê? Se eu compro um livro, o que eu compro é um objeto, eu não compro o direito de autor, isto é claro para toda a gente, certo? Se eu compro uma obra de exemplar único, um quadro, por exemplo, uma pintura, também só adquiro o meu direito de autor sobre um direito de propriedade sobre o objeto, não adquiro direito nenhum de autor, ou seja, não tenho o direito de reproduzir aquele quadro, de filmar aquele quadro, etc. Obviamente que numa obra de exemplar único, aqui a fronteira entre o direito de autor sobre a obra e o direito de autor sobre o suporte é menos clara, porque se eu
queimar o livro, a obra continua a existir, a obra romance. Agora, se eu queimar aquela pintura, que é única, sim, a obra intangível continua a existir na mente de algumas pessoas, eventualmente em algumas fotografias, mas de facto há aqui uma colisão muito grande e neste caso até vamos dizer que ninguém pode queimar a pintura, porque ao queimar a pintura vai estar a destruir a obra. Isso não se pode fazer porque os direitos morais do autor sobre a sua obra, nomeadamente em manter a integridade da obra, não podem ser, são irrenunciáveis e são intangíveis. Pronto. Já falámos aqui que o direito de autor concedemos proteção no momento da exteriorização da criação, não é necessário divulgar, publicar, registar. O que não falámos aqui foi da possibilidade de eu poder fazer utilizações sem autorização do autor. Em determinados casos, nós chamamos a isso exceções e limites ao direito de autor, ou no nosso Código de Autor português chamamos utilizações livres. Livres no sentido de eu não ter que pedir autorização, porque muitas vezes elas são livres, mas são pagas, ok? Não tenho que pedir autorização, mas tenho que pagar ainda assim. E nós sabemos que, por exemplo, uma citação, eu não tenho que pedir autorização a ninguém para fazer uma citação de uma obra. Não tenho que pedir autorização, não tenho que pagar. Determinados fins educativos, para determinados fins de investigação, eu também não tenho que pedir, mas tenho que ter cuidado em perceber o que é que a lei diz concretamente. Nós não vamos falar disso, porque a lei portuguesa, por exemplo, eu não posso simplesmente pensar que posso fazer utilizações para fins educativos. A lei portuguesa não é assim tão generosa. O que a lei portuguesa diz é que eu posso utilizar partes de obras para fins educativos. E partes de obras para fins educativos significa que eu não posso, por exemplo, utilizar uma imagem inteira. Partes de obras. Não posso utilizar uma música inteira, um filme inteiro. Nem que esteja online, ok? Está online, está no YouTube. Eu posso pôr os meus estudantes a verem nos seus computadores pessoais aquele filme, mas não posso pôr aquele filme a tocar ou a correr, apesar de estar online, livremente acessível, não posso pôr a correr para todos os meus alunos na minha sala de aula. Isto é uma matéria que me é muito querida. Eu estudei todas as leis de todos os países da Europa, o que é que permitem fazer para fins educativos ou não. E neste momento nós lançámos, a Comunia, uma associação internacional da qual eu faço parte, lançámos esta semana uma petição para que as pessoas possam fazer estas coisas. E convido-vos a assinarem essa petição, está disponível em writecopyright.eu, e convido-vos a assinarem esta declaração, porque de facto isto que eu acabei de vos dizer é inadmissível. Um professor não pode pôr um aluno a tocar uma música numa flauta, uma música que ainda esteja protegida, uma composição musical que esteja protegida por direito de autor, não pode colocar o aluno a tocar essa composição na sala de aula. Portanto, temos aqui vários problemas. E para a investigação também. Para além de que, para fins educativos, significa, na lei portuguesa, não é claro se eu tenho que estar num estabelecimento de ensino ou não. Por exemplo, aqui claramente não estamos num estabelecimento de ensino e todas as utilizações que eu aqui fizesse de obras protegidas por direito de autor, não estou a fazer nenhuma, ou melhor, estou a fazer utilizações de obras protegidas por direito de autor, mas que estão licenciadas, as imagens que eu utilizo estão licenciadas, porque senão não poderia estar a fazer essas utilizações aqui, de certeza. E pronto, chamadinhas de atenção. Vamos ver então como é que isto se aplica aos dados. E depois já vos dou um momento para perguntas. Eu sei que isto é difícil, uma aula sobre direito depois da hora de almoço e é uma sexta-feira. Perdoem-me, mas fiquem comigo porque acho que isto vos vai ser útil no futuro ou nos próximos tempos. Os dados podem ser protegidos por direito de autor. Depois de tudo o que eu vos disse, há duas formas de responder a isto. Os dados que sejam meros fatos, meras informações, não podem ser protegidos por direito de autor. Isso é claro. Os dados que sejam criativos, fotografias, vídeos, textos, mapas, diagramas criativos, portanto, uma apresentação de um conjunto de dados que seja assim criativa, podem sim ser protegidos por direito de autor. Bases de dados também podem ser protegidas por direito de autor, para além de serem protegidas pelo direito do produtor da base de dados. A base de dados em si também pode ser uma obra protegida por direito de autor, se for criativa, ou seja, se a seleção e apresentação daquela base de dados, daqueles elementos, daqueles dados, for em si criativa. E aí, nesse caso, eu também vou ter uma base de dados protegida por direito de autor. Isto significa uma base de dados protegida durante toda a vida do autor, mais de 70 anos. Enquanto que o tal direito do produtor da base de dados é só
por 15 anos a partir da conclusão da base de dados. Portanto, se estivermos perante uma compilação de materiais criativos, essa compilação também é em si protegida por direito de autor, independentemente do tal direito do produtor da base de dados. Mais exemplos de dados protegidos, portanto, escritos de forma original, apresentados de forma original, selecionados ou dispostos de uma forma original. Não vamos proteger, então, uma mera foto de satélite, ok? Eu vou proteger fotografias, se elas forem criações intelectuais, não vou proteger fotografias tiradas de forma automática por um satélite, porque aí não há criação absolutamente nenhuma. Há a criação de quem criou o satélite, mas não na foto em si. Não vou proteger também os tais termos e estruturas científicas standard. Se não há outra forma de dizer aquilo, não há liberdade de escolha, não há possibilidade de haver criação. E isto não é protegido por direito de autor. Agora, eu posso ter estes dados, estas simples informações e estes meros fatos são livres em si, porque não são protegidos por direito de autor, não são criativos, mas se alguém organizar estes fatos e estas simples informações numa base de dados e investir muito dinheiro nessa organização e nessa compilação, eu, de uma forma assim, vou acabar por proteger esses dados, esses simples informações. Vejamos. O que é que nós protegemos na União Europeia? Protegemos, como eu vos disse, partes substanciais de bases de dados em relação às quais tenha havido um investimento substancial na obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo, portanto, a apresentação dos dados. Portanto, estamos a falar de quando é que existe este direito. Tem que haver uma base de dados. O que é uma base de dados para estes efeitos? É uma coleção de elementos, portanto, esses dados, lá está, podem ser meros fatos, meras informações, também podem ser dados protegidos por direito de autor, isso é irrelevante. São dados, são independentes, portanto, tem que ser possível separá-los, isto são regras da lei, tem que ser possível separar estes elementos sem eles perderem o seu valor e o seu significado, têm que estar dispostos de modo sistemático ou metódico, portanto, tem que ser uma base de dados metódica e sistemática, não tem que ser criativa, porque vimos que se ela for criativa está protegida por direito de autor. Independentemente disso, para obter esta proteção, ela tem que estar organizada de forma sistemática e metódica e tem os dados que ser acessíveis individualmente por meios eletrónicos ou outros. E isto acho que o último ponto é que é o essencial, tem que ter havido um investimento substancial, qualitativo ou quantitativo na obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo. E aí eu não tenho como vos dizer o que é um investimento substancial ou não. Isto vai depender do que é que os tribunais considerem que é um investimento substancial ou não. Se organizar resultados de um jogo de futebol numa base de dados, sob a forma de uma base de dados, compilar esses dados é um investimento substancial ou não, o Tribunal Europeu já considerou que em casos similares não era, mas vai depender muito de caso para caso, ok? Portanto, eu posso ou não ter este direito do produtor da base de dados. E o que é que este direito me dá? Como já vos disse, dá-me o direito de controlar o uso de parte substancial dos conteúdos da base de dados. Portanto, eu vou poder proibir a extração ou a reutilização da totalidade de uma parte substancial da base de dados. Se alguém quiser fazer uma extração ou uma reutilização de uma parte não substancial da base de dados, pode fazê-lo. Ninguém o proíbe. Portanto, por via deste direito, pode fazê-lo. Já me perguntaram, quando eu falo disto, então e se eu fizer todos os dias, ou todos os meses, ou de cada 6 meses, uma extração não substancial? E eu, obviamente, tenho que dizer, amigos, pronto, isto é uma ideia interessante, mas obviamente que no final, se eu acabar com uma parte substancial, já estou a ofender a lei, ainda que seja individualmente sempre uma parte não substancial que eu esteja a extrair. Portanto, deixa eu ver só se tem alguma... Okay, vou só explicar aqui esta parte das exceções no caso da proteção de base de dados e vou passar as perguntas a vocês. Portanto, eu vou proibir extrações não substanciais, ou melhor, extrações substanciais, não posso proibir extrações não substanciais, a não ser que estejamos perante um uso privado. E atenção,
para fins educativos e para fins de investigação não é privado, é público, ok? A não ser que seja privado do investigador e ele não publica aquilo. Mas se eu quiser utilizar numa sala de aulas, se eu quiser utilizar num centro de investigação, se eu quiser publicar, portanto, não é privado. É privado se for, de facto, estritamente para o meu uso. Também permito extrações, e aqui, atenção, quando a lei diz que eu posso fazer estas extrações para uso privado, para fins didáticos, para fins científicos, são extrações de partes substanciais, porque não substanciais eu posso sempre, ok? Portanto, de partes substanciais para fins didáticos, para fins científicos, desde que não tenha fim comercial, a extensão da minha extração seja justificada pelo fim e eu indique a fonte. Ok. Dúvidas neste momento, e acho que se calhar uma das maiores dúvidas é esta coisa de mas o que é proteger uma base de dados por direito de autor, o que é proteger por direitos sugéreos, não percebi nada disto, mas se tiverem outras perguntas, estão à vontade. Ok, vou agora falar sobre Creative Commons, como é que vocês vão licenciar, só queria perceber, porque eu sei que vocês estão interessados em licenciamento, mas eu não posso falar de licenciamento, é dar autorização a outra para utilizar algo, sem vocês perceberem quando é que têm que dar essa autorização. Se estivermos a falar de meros fatos e meras informações, se estivermos a falar de coisas que não estão protegidas, vocês não têm que se preocupar em dar autorização, só têm que se preocupar... eventualmente tem que se preocupar em identificar aquilo como não estando protegido, porque isso é sempre bom, não é? É sempre bom para todos dizer, olha, isto não há direitos de autor sobre isto está no domínio público, qualquer pessoa pode utilizar, não há direitos de autor. Pronto, já vou explicar que nós temos uma ferramenta para fazer isso. Mas, portanto, no vosso caso, como vocês têm neste momento, quer dizer que ninguém, se vocês não dizem absolutamente nada, isso de facto é uma base de dados, acredito que seja, portanto, os itens em si, as folhas em si, não são materiais protegidos por direito de autor, ou são fotografias? São fotografias. Pronto, então se calhar até tem um direito de autor. Portanto, todos esses elementos, todas essas fotografias são protegidas por direito de autor. Vamos assumir que sim. A mim custa muito que uma fotografia que seja uma mera digitalização, ou que tenha um intuito de mera digitalização, assim o seja, mas... condições de luz, de execução da fotografia podem ditar que ela seja protegida por direito de autor e que seja criativa. Mas vamos então assumir que é criativo. Se são criativas as fotografias, só por si, não é? Mesmo que se fossem soltas, sem estarem numa base de dados, já estariam protegidas por direito de autor, e não dizer nada a ninguém significa que ninguém pode utilizar. Quando eu não digo nada, se o direito de autor me dá um direito automaticamente, que eu não tive que pedir, eu não estou aqui a pedir a ninguém, estou a dar esta aula, estou a pedir proteção da lei e não pedi ao legislador para me dar proteção, não registrei, não disse nada, mas o direito de autor dá-me, e a não ser que eu diga que não quero, e aí tenho que dizer, vou ter sempre essa proteção. Portanto, no caso das suas fotografias, então, independentemente da base de dados ser original ou não, eu teria que pedir autorização ao Instituto para poder utilizar as fotografias. Pronto. Se as fotografias não fossem originais, pronto, aí a questão era diferente, não tinha que pedir, tínhamos que ver se a base em si é criativa ou não. E pode ou não ser criativa. Para além disso, independentemente de estarmos a falar de fotografias criativas, independentemente de a organização da base de dados ser criativa ou não. Portanto, a seleção e a escolha ser criativa. Imaginemos que não é. Imaginemos que as fotografias não são criativas. Imaginemos que... e as fotografias não são criativas porque digitalizei. Imaginemos que digitalizei com uma máquina. Portanto, não são criativas. Não fiz assim, não há assim propriamente uma criação na forma como eu selecionei. Portanto, aquilo está lá ao molho, está organizado, mas não está assim propriamente, não é muito criativo. Também não sei o que é que a lei pretende dizer com isto de ser criativo na seleção e na escolha. Vamos imaginar que não é criativo. Portanto, também não tenho uma base de dados protegida por direito de autor. Não tenho dados protegidos por direito de autor e não tenho base de dados protegida por direito de autor.
Se vocês fizeram um investimento substancial a apresentar a base de dados, ela ainda assim pode estar protegida pelo tal direito, que é o direito do produtor da base de dados. Que é, independentemente disto tudo, se eu investir dinheiro a apresentar, a obter os dados, a verificar os dados, pode estar protegida por direitos sui generis. E, voltando à sua questão, nestes 3 casos, se houvesse direitos, ou se houvesse pelo menos um deles, vocês não dizendo nada, ninguém pode utilizar. E vamos dizer como é que vocês deviam estar, ou deviam, se fizer parte da vossa estratégia, deviam estar a dizer que as pessoas podem utilizar. Boa tarde, meu nome é Alexandra Morgada, venho do Instituto Hidrográfico, uma unidade da Marinha. Tem-se falado muito de precariedade e nós temos, infelizmente, temos muitos precários na instituição, muitos deles bolseiros da Fundação da Ciência e Tecnologia. Portanto, eles têm um contrato para a recepção da Bolsa, não é, do valor da Bolsa, e têm um contrato com o Instituto para a execução de objetivos e de um plano de trabalhos. No âmbito do plano de trabalhos, muitas vezes surge a necessidade, em simultâneo ou paralelamente, não faz parte dos objetivos do trabalho inicial, criar bases de dados. Mas o investigador, não é, a determinada altura, sente essa necessidade e cria a base de dados. O direito de autor é do bolseiro, neste caso, ou é da instituição sobre essa base de dados? É uma excelente questão que se colocará não só em relação a bolseiros, mas como em relação a qualquer investigador. E em qualquer cenário, seja ele um investigador empregado, não é? Portanto, a questão não se coloca só em relação aos bolseiros, é uma questão também que se coloca em relação de um empregado em relação à sua entidade patronal. Isto porquê? Porque a lei que define quem é que é o titular dos direitos de autor numa relação de emprego ou numa relação de encomenda, diz que primeiro tem que se ver o que é que está escrito no contrato. Muitas vezes não se escreve nada. Se não se escreve nada, eu tenho que ver se aquilo foi publicado com o nome do autor ou não. Se foi publicado com o nome do autor, pertence ao autor, empregado ou assalariado ou bolseiro. Se foi publicado em nome da entidade patronal, sem qualquer referência ao autor, pertence à entidade patronal. Como eu calculo que muitas das vezes aparece lá o nome do autor, ou não aparece? Não, pronto. Portanto, no caso do empregado, então, pertence à entidade patronal. No caso do bolseiro, como ele não está numa relação de encomenda, ele fez aquilo porque quis, certo? Fez porque sentiu necessidade no âmbito do desenvolvimento do seu trabalho. Aquilo não estava previsto, mas acabou por ser desenvolvido. E depois a instituição assume a base de dados como sendo sua quando não foi. Aquilo nem sequer estava previsto inicialmente. Pois, acho que se calhar não pode assumir. Legalmente não o poderia fazer. Se calhar, mas eu, quer dizer, não posso estar aqui a falar de casos concretos sem ver, mas a pergunta que me faz é essencial. Porque uma das coisas que vocês vão ter que sempre pensar é se a entidade, se o instituto de investigação, se a entidade patronal tem efetivamente direitos. Porque a lei não diz claramente que só por eu ser empregado e só por eu estar a receber para fazer determinada função, nomeadamente para fazer determinada base de dados, que a minha entidade patronal é que vai ser titular da base de dados. Depende do que é que está escrito no contrato e depende depois como é que se publica a base de dados. Portanto, aconselho a terem sempre atenção a essas questões. Luís Gil, da Direção-Geral de Energia e Geologia. Isto não tem propriamente a ver com bases de dados, mas tem a ver com o que falou aí e penso que interessará muita gente daqui. Aliás, até pela expressão de há bocadinho. Falou aí na questão do YouTube e da utilização do YouTube numa sala de aula, portanto, e de utilizar o vídeo para apresentar, etc. E falou que não podia ser, estava coberto pelos direitos de autor. Então agora vou-lhe colocar uma questão. Se eu, na vez de pôr o vídeo a correr, eu fornecer o link aos alunos e eles virem no seu próprio computador através desse link, como é que é? Podem. Já podem? Já podem. Portanto, não percebo muito bem a outra questão, não é? Porque é a mesma coisa, para todos os efeitos, para o efeito do ensino, é exatamente igual. Para o efeito, sim, para os fins mas para a lei, o que é que isso significa? Quando eu estou num computador meu, eu estou a fazer um uso privado, e o uso privado é permitido, e quando o professor está a mostrar na sala de aulas ou na conferência, está a fazer um uso público.
E a lei, não permitindo esse uso público, eu estou a trabalhar para isto. Agora, eu preciso é que os senhores, as pessoas, os investigadores, digam, eu quero uma mudança da lei, porque só assim umas pessoas como eu a dizerem que querem uma mudança da lei, acho que não é suficiente. Porque eu fico indignada como o senhor fica, efetivamente, não concordo. Não é indignada, aliás, já se viu como é que se pode fazer para passar por cima da lei. A outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com, falou em figuras, fotografias, usar partes de fotos que seria permitido, etc. Eu não sei se conhece a plataforma Wikicommons e, portanto, o que é que se conhece o facto de nós podermos usar livremente as fotografias que estão no Wikicommons a nível de artigos, por exemplo, ou de apresentações em PowerPoint e por aí fora. Gostava que me pudesse dizer alguma coisa a esse respeito. Okay. Muito obrigado. Em relação a essa questão, é a questão que íamos agora falar, que era das licenças Creative Commons e de outros instrumentos. De facto, o que a lei não me permite é usar materiais sem autorização. Mas quando eu vou a um Flickr, a um Wikicommons, vou a uma base, qualquer plataforma que tem materiais em que o autor me dá autorização e dá uma autorização por via de uma licença CC, etc., obviamente posso utilizar. Aí a questão já não é direito de autor, há uma licença, eu posso utilizar. Aqui é quando eu não tenho autorização. Eu não sempre vou ter autorização. Às vezes preciso utilizar coisas, não é qualquer fotografia. Acho que, de facto, para embelezar um PPT eu posso utilizar qualquer fotografia, mas quando eu quero falar de algo específico e concreto, eu não posso utilizar qualquer fotografia, tem que ser aquela concreta. Aí a citação pode vir ao meu socorro, porque a citação permite fazer citação não só de texto, mas também de imagem, e aí a citação pode ser tão extensa quanto necessário, e eu posso ir pela via da citação. Okay? Se estiver a incluir num material meu, posso ir pela via da citação. Exato. Posso? Sim. Eu sou Tatiana, da Universidade de Lisboa. Nós temos um conjunto de teses antigas que correspondem a um período em que não havia formato digital. E nós queríamos equiparar toda a coleção às mesmas condições. Então, eu interpretei, segundo aquilo que expôs, que nós temos um direito material sobre essa coleção. E podemos transferir o suporte impresso para digital, porque havia uma obrigatoriedade de depósito nas bibliotecas universitárias, certo? Está certa esta interpretação ou não? Nem para meios de conservação? Ok. Posso transferir o suporte, primeiro. Segundo, para eu emprestar a obra, ou seja, para eu não estar a emprestar em papel, eu tenho que pôr tudo em embargado, sem pedir autorização aos autores. Ou então tenho que retrospectivamente ir pedindo um a um se posso disponibilizar. Mas vocês são o quê? Desculpe. É uma biblioteca universitária. Universitária. As bibliotecas universitárias podem emprestar. Sim, então, e depois, outra norma... ainda falta mais uma pergunta só para complementar, para descrever o contexto todo. E depois, finalmente, se eu, por exemplo, se houver um pedido sobre uma tese destas antigas, sei lá, do ano 95 ou 98, que eu já tiver em formato digital, eu posso enviar por mail a uma pessoa para o seu uso privado? Ou isto não é considerado uso privado? Eu estou com muitas dúvidas sobre isto. Ou eu tenho que lhe dizer, tem que vir cá à biblioteca e consulta no nosso computador. Eu não tenho bem certeza como é que eu dar a volta a isto. É que o que me está a perguntar tem a ver com exceções, ou seja, tem a ver com utilizações livres, e no caso das bibliotecas, há determinadas exceções para as bibliotecas, para poderem fazer reproduções para o seu arquivo, digitalizações, etc. E eu, se olhar concretamente, não consigo responder a todas as suas questões. Portanto, a primeira questão, se pode digitalizar uma coisa, que ainda por cima a lei portuguesa é a única lei da União Europeia que, para fins de arquivo, das bibliotecas, etc., as bibliotecas têm que pagar, ponto 1. Estarem a fazer reproduções e não sei o quê para fins de arquivo, têm que pagar. É a única lei que eu tenho conhecimento nos 28 países da União Europeia que exige que eu pague para arquivo. Portanto, o que você quer é arquivar, não é? Portanto, quer digitalizar para arquivar. Portanto, de facto, tem lá uma norma que o permite, mas tem que pagar. Nem sequer sei a quem. Nem sequer sei a quem. Aos titulares, portanto, tem que fazer eventualmente às sociedades de gestão coletiva. Eu nem sei como é que isso está organizado, porque não está organizado. Mas já ouvi dizer, eu achava que ninguém pagava isto, já estive em workshops em que me disseram sim, a nossa instituição paga.
pode ser que a gente consiga fazer uma reforma e que isto deixe de existir, porque é o único país da União Europeia e não faz de facto muito sentido eu pagar para arquivar, não é? Relativamente ao empréstimo, quer dizer, sendo uma biblioteca universitária, vocês podem emprestar livremente sem ter que pagar nada. Está previsto na lei que determinadas bibliotecas têm o direito de fazer um empréstimo sem ter que pagar absolutamente nada. Agora, houve recentemente, portanto, em dezembro passado, uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre se este empréstimo podia ser digital também ou não. Se tinha que ser local, em papel, ou se podia ser digital. E o que a União Europeia vai dizer é que podia ser digital. Portanto, desde que eu não emprestasse mais do que uma cópia ao mesmo tempo. Se eu só tenho uma cópia, só tenho uma digitalização, e quem está a utilizar, enquanto alguém estiver a utilizar aquela depois. Pois, pronto, mas outras bibliotecas noutros países da União Europeia de facto criaram mecanismos para que não possa mais do que uma pessoa aceder ao mesmo tempo. Para usos privados, para uso privado, também o nosso legislador fez ali um bocadinho de não quero dizer asneira, mas antigamente era muito claro que a biblioteca podia dar uma cópia para uso privado. Hoje está menos claro, se bem que, vamos ser honestos, apesar da lei estar menos clara, toda a gente acredita que a biblioteca pode continuar a fazer cópias, não tem que ser o próprio e fazer a sua cópia para o seu uso privado, que pode ser a biblioteca. Apesar disto não está muito claro na lei, portanto, os juristas continuam a achar que sim, a biblioteca pode continuar a fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer para fazer a cópia, não tem que ser eu a fazer a cópia, obviamente, para fazer uso privado. Portanto, aí diria que também poderia fazer a digitalização. Mas, pronto, a obra toda... Tem aqui um senhor atrás. É rápido. Depois faz essa pergunta e depois gostava de falar um bocadinho de licenças Creative Commons. Boa tarde, o meu nome é Nuno Rosa, sou docente e investigador na Universidade Católica em Viseu. E tenho duas perguntas de resposta muito rápida, quase de sim ou não, que é, nós geramos dados, imagino que tenho um equipamento que gera um determinado sinal, esses dados gerados, neste caso são dados moleculares, estão protegidos, mesmo que eu os disponibilize numa base de dados, que é o passo seguinte que nós fazemos, é disponibilizar estes dados em bases de dados. Se estes dados gerados diretamente pelo equipamento estão protegidos. A segunda questão é, outra das nossas tarefas é fazer anotação manual a partir da bibliografia. Fazemos anotação manual de determinados dados e informação anexa a esses dados e organizamos-los de uma forma diferente daqueles que foram apresentados nos artigos científicos, de modo a facilitar, a agilizar o processo de investigação numa determinada área de investigação. Ou seja, tornamos esses dados mais inteligíveis, mais facilmente analisáveis e disponíveis para os investigadores que se dedicam àquela área. Estamos a cometer algum problema em reorganizar esses dados e oferecê-los à comunidade científica? Mas são dados... Imagino que tenho um artigo científico que faz uma análise qualquer e diz que encontrou aquelas proteínas naquelas amostras. O que nós fazemos é fazer a anotação manual desses dados a partir dessa bibliografia, incluímos em bases de dados nossas, em que associamos a outro tipo de informação ou reorganizamos a informação de forma a tornar esses dados mais facilmente interpretáveis. Pronto, isto é comum em bases de dados biomédicas, de informação biomédica. Estamos a falar de dados, então... É que lá está, depende se os dados são protegidos por direito de autor ou não, em primeiro lugar. Se são protegidos, vocês não podem, sem autorização, andar a comer... É uma publicação científica. Mas vocês retiram os elementos, retiram a informação... Sim. E fica sempre associada à publicação. Ou seja, há sempre um link que diz que aquela informação foi retirada daquele artigo científico
foi apresentada de forma sintética. Mas vocês retiram a informação, não é? Não nós retiramos que imagina aquela proteína, aquele elemento, foi obtido naquelas condições, naquele dia. Não há problema nenhum. O que você está a retirar é mera informação. Não está a pegar em nenhum, não está a pegar em, sei lá, em gráficos, em diagramas, não está a pegar em nada disso. Está a tirar informação que você leu, tirou. Mas disponibilizo-a numa base de dados minha. Como se fosse, não é como se fosse minha, porque tem a citação para o artigo original. Atenção, a única coisa que nós estamos a proteger com o direito de autor apenas protege criações, não protege informações nem fatos. Se eu leio, retiro a informação e depois comento, isto é obviamente que é permitido. Okay. Não há problema nenhum. A única coisa, a única situação em que podia haver um problema é se você estivesse a extrair essa informação de uma base de dados. Não de um artigo científico, mas de uma base de dados. Tem essa informação toda organizada. E há um investimento e, portanto, aquela base de dados, apesar de ser de dados que não estão protegidos por diretor, são meros fatos e informações, está organizado. Se eu tivesse a extrair uma parte substancial para comentar, aí sim havia um problema. Mas se eu estou a tirar, a ler de uma publicação científica, a retirar a informação e a comentar, não há absolutamente problema nenhum. Em relação à sua primeira questão, que era... O facto de nós gerarmos um equipamento que gera um dado cru, não é? Se esse dado é passível de estar protegido. Mas é um dado, lá está, está a gerar dados que são meros fatos e meras informações? Sim, naquela amostra biológica, imagina uma amostra de saliva, de sangue, etc. Tem lá aqueles dados, aquelas moléculas. Ok, não está apresentado de uma forma criativa? Não, são dados crus, que depois podem ser reorganizados e ser disponibilizados de forma criativa. Sim, lá está. Mas quando está a gerar ali a máquina... Gerar não está. Não está. Obrigado. Ok, vamos ter que fazer Eu sei, agora que as perguntas vêm, depois daquele... Isso não vais falar do licenciamento, que já perdi o espaço. Estamos no fim, não é? Não dá para fazer mais nenhuma pergunta. Posso 5 minutos? Tem 5 minutos. Falar do licenciamento em 5 minutos? Total, 5 minutos, sim. Senão é impossível. Senão não conseguimos falar disto. Ok, então, muito rapidamente. Eu tenho dados que são criativos. Ou tenho bases de dados que são criativas, ou tenho bases de dados que são protegidas por direito do produtor da base de dados. Se tenho esses 3 elementos, ou um desses, e quero licenciar para que outros possam reutilizar, que opções é que eu tenho? Para, de facto, estarmos a falar de abertura, acesso, reutilização. Tenho licenças Creative Commons, tenho licenças Creative Commons para esses 3 elementos, e se não tiver a falar de nada que esteja protegido, tenho outros 2 elementos, que é dedicação ao domínio público e marca de domínio público. Ou melhor, até posso estar a falar de algo que está protegido e eu não quero que esteja protegido, então simplesmente dedico ao domínio público. Portanto, tenho 3 instrumentos, quero-vos falar muito brevemente como é que cada um deles funciona. Licença Creative Commons, portanto, estamos a falar de, tenho alguma coisa que está protegida, seja um dado, seja uma base de dados, ou seja uma base de dados criativa, ou seja uma base de dados protegida por todo o fonograma, porque tenho direitos exclusivos de utilizar estes 3 elementos e quero que as pessoas possam reutilizar, posso licenciar com Creative Commons. Isso significa o quê? Significa que eu vou estar a reservar alguns direitos e vou estar a permitir a utilização de outros. E como estas licenças são 6 tipos de licenças que conjugam 4 elementos. E eu só tenho que pensar nisto. Quero que as pessoas façam usos derivados dos meus dados ou das minhas bases de dados ou das minhas bases de dados protegidas por todo o fonograma, sim ou não. Para fazer trabalhos derivados, sim ou não. Para fazer usos comerciais, sim ou não. Se permite trabalhos derivados, quero que as pessoas, que os trabalhos derivados que criam sejam publicados com uma licença igual à minha, sim ou não. É este elemento do share alike. Com base nisso, são criadas 6 licenças. Depois eu deixo isto, vocês podem ler isto com um bocadinho mais de atenção. As licenças Creative Commons são dadas de forma gratuita para todo o território, não é? para todos os países do mundo, e sem qualquer diferenciação de pessoas. Eu não dou não ponho uma licença e digo que isto é só para a minha escola, para o meu instituto ou só para o meu país. Okay? É uma licença global por todo o período de duração do direito de autor. Como é que funciona? Se vocês têm, nós já temos
temos aqui as licenças é um contrato, obviamente, mas também temos os sumários e também temos metadados. Já vamos aqui na versão 4.0, porque temos vindo a melhorar constantemente. Isto é o sumáriozinho para leigos. Se eu quiser, portanto, tenho o meu próprio blog, site, etc. Se eu quisesse licenciar com uma licença Creative Commons e quisesse gerar metadados, eu poderia ir ao site da Creative Commons para gerar metadados. Portanto, respondo às duas questões que estão lá, quer que façam trabalhos derivados do meu trabalho, sim ou não, usos comerciais, sim ou não, e aquilo gera-me os metadados para poder pôr no meu site. Agora, a maior parte das vezes, o que estamos a falar é de vocês fazerem, se calhar, o upload para outros sites. E esses sites já eventualmente terão uma interface que permite que vocês escolham que licença é que querem utilizar. E, portanto, não se justifica vir aqui. Se vocês vierem aqui, nós não criamos qualquer registro, simplesmente é para auxiliar as pessoas a criarem estes metadados. Se eu estiver offline, o que eu vou precisar é simplesmente de pôr um link, um endereço e, eventualmente, coloco os iconezinhos, porque as pessoas já mais facilmente sabem o que é que os ícones significa. De resto, não preciso de ir, e estes são os ícones que vocês podem fazer o download no site, não preciso de ir ao site para absolutamente mais nada. Agora imaginemos, isto é se eu quero reservar alguns dos direitos. Se eu não quero reservar direitos nenhuns, porque assim, sou a favor de total abertura e total utilização, o que eu posso fazer é renunciar aos meus direitos, dedicar completamente ao domínio público aquilo que eu tenho. E para isso nós criámos este instrumento que é o CC0, em que eu dedico ao domínio público. Sou titular de direitos, mas não quero ter esses direitos, então dedico ao domínio público. Depois podem ver um bocadinho melhor o que é que isto é, mas basicamente os passos são os mesmos. Se eu estou offline, eu simplesmente dediquei este trabalho ao domínio público por via de uma CC0, portanto, de um instrumento de domínio público, uma dedicação ao domínio público CC0, e coloco o link. Se quiser criar metadados, aí sim é que eu venho aqui ao site da Creative Commons. Pode haver uma terceira situação, que é, eu estou perante, e neste caso dos dados isto é extremamente importante, estou perante fatos, estou perante dados, e no caso daquele senhor que fez a pergunta em último, estou perante dados que eu sei que não estão protegidos por direito de autor e quero informar as pessoas que estes dados não estão protegidos por direito de autor. Ou imaginemos que estou a utilizar elementos que tiveram um dia protegidos por direito de autor, mas que já não estão porque já terminou o período de duração. Então quero informar as pessoas que esse fato assim é. Então o que posso fazer neste caso é marcar aqueles dados como estando no domínio público. Auxiliar os meus colegas a identificarem algo como estando no domínio público. Eu não tenho direitos nenhuns. Portanto, no outro caso em que eu dedico ao domínio público, tem que ser eu o titular de direitos a dedicar. Neste caso, eu não tenho direitos. Eu simplesmente sei que aquilo está no domínio público e quero que os outros também saibam. Então, ponho esta tal marca de domínio público e aqui é exatamente os mesmos passos. Ou identifico com os ícones e com o link, sempre, ou também, se quiser metadados, posso ir então ao site para criar os metadados, ao site da Creative Commons. E é tudo. Só para terminar, fazer o wrap-up, como é que vocês vão escolher se utilizam um ou utilizam outra? Simples, 4 passos simples que eu identifiquei aqui para vos ajudar. A primeira pergunta que vocês têm que fazer é se os dados estão protegidos por direito de autor ou não. Okay? Se não estão protegidos, a minha sugestão é marquem como aquela marca de domínio público, para que toda a gente saiba que aquilo não está protegido. Se estão protegidos, vocês vão então decidir o que é que querem fazer. E ou fazem o que a sua instituição faz, que é não dizer nada a ninguém, não dizem absolutamente nada, então os dados continuam protegidos e ninguém pode utilizar, ou vocês querem de facto que os outros utilizem e nesse caso vão ter que decidir que licença é que vão utilizar. E a primeira pergunta então, neste caso, que vocês sabem que aquilo está protegido, a primeira pergunta que têm que fazer vai de encontro com aquela senhora, a questão que aquela senhora fez. A primeira pergunta que têm que fazer é: sou titular dos direitos? Ok, sou um bolseiro, estou a receber, ou sou um empregado, estou a receber, ou sou uma entidade patronal num instituto de investigação, sou titular dos direitos? Portanto, depende da lei, depende dos contratos que fiz. Se eu for titular dos direitos, obviamente que vou poder licenciar. Se eu não for titular dos direitos, não posso licenciar e não vou poder fazer absolutamente nada com aquela base de dados ou com aqueles dados. Portanto, se eu sou titular dos direitos e quero licenciar, a primeira pergunta que eu se calhar tenho que fazer é: eu quero que os outros investigadores possam alterar, traduzir, atualizar os meus dados? Sim ou não? Se eu quero que eles possam fazer... desculpem, enganei-me aqui. Se eu quero que eles possam fazer, continuo. O que vou fazer é não ter aquela limitação.
Devia estar ali escrito sem limitação ND. Eu depois corrijo isto e envio. Se eu não quero que eles atualizem, nem traduzem, nem alterem, o que eu vou fazer é pôr uma licença CC by ND. Aquilo está trocado, devia estar ali assim, então não tenho qualquer limitação. Não CC by ND. A outra questão que eu tenho que fazer é, se eu permito que eles façam alterações, traduções, atualizações dos meus dados, eu quero obrigá-los a licenciarem os trabalhos derivados que eles façam, com base nos meus, com uma licença igual à minha? Se sim, o que eu vou precisar é do elemento SA, ok? Quero obrigá-los a partilhar com uma licença igual à minha, share alike, que ele quer dizer share alike em inglês. Se não tenho qualquer limitação. Permite que sejam feitas utilizações comerciais dos meus dados? Permito, então não tenho que me preocupar, não vou pôr qualquer proibição NC. Se não permito, vou ter que pôr aquele elemento NC. Se eu não pus nenhuma limitação, ou seja, se permito que as pessoas façam trabalhos derivados, permito que façam usos comerciais, não obrigo que os trabalhos derivados sejam licenciados com uma licença igual à minha. Portanto, não tenho nenhum elemento aquelas proibições, não derivados, share alike e não comercial. Então, a última pergunta que eu tenho que fazer é, quero que os outros sejam obrigados a identificarem-me como autor da base de dados ou não? Se eu não tenho essa necessidade, então vou dedicar o meu trabalho ao domínio público, vou utilizar uma dedicação ao domínio público, a CC0. Se eu quero que os outros me identifiquem como autor, eu vou, obviamente, utilizar uma licença CC BY. Obviamente, com aquelas limitações, dependente das limitações que eu tenho, vou ter uma licença CC, BY, ND, ND, NC, etc. As várias conjugações. Mas, portanto, a última pergunta é, se eu não exijo nada de mais, não exijo que façam, que tenham proibições de usos comerciais, proibições de trabalhos derivados, a última pergunta que eu faço é, e quero que façam atribuição? Quero que me digam que eu sou o autor? Se eu não quero, então, dedico ao domínio público, utilizo uma CC0. Se quero, então, sim, vou pela via da Creative Commons. Tanto o Zenodo, por acaso não sei se tem essas opções todas, sei que tem lá várias Creative Commons. O B2Share tem de facto as opções todas e permitem pôr bases de dados com dedicação ao domínio público, com a marca domínio público, etc. E de facto já são muitas instituições que utilizam assim hoje em dia as licenças CC e os outros instrumentos. Peço desculpa aqui pelos 5, 10 minutos. E acho que não temos tempo para perguntas, mas eu estou aqui mais 10 minutos. Se quiserem vir aqui pessoalmente, posso tentar responder durante 10 minutos a algumas questões.